Amém. Os irmãos abram comigo em Apocalipse, capítulo 1. Ainda estamos aqui no capítulo 1, Apocalipse. Para a semana fazemos uma pausazinha, para a semana deixo que seja outra pessoa a pregar, mas é só uma pausa de uma semana, os irmãos não fiquem muito preocupados. Ou melhor, não fiquem nada preocupados. Apocalipse capítulo 1, e nós vamos ler outra vez desde o versículo 1 para nós mantermos aqui o fio à meada e percebermos o que é que estamos a falar. E já lemos também que quem ler é abençoado, quem ouve estas palavras desta profecia é abençoado e quem pratica as palavras desta profecia é também abençoado, e por isso mesmo vamos ler para ficar firme e também sermos abençoados. Amém? Temos falado muito disto, desta promessa que está aqui escrita, uma das poucas promessas que fala acerca de um determinado tipo de texto ou de uma determinada carta, que é abençoado quem a lê, quem a ouve e quem pratica. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João às quantas igrejas? Que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, e falámos disto na semana passada, da parte daquele que é, e que era, e que há de, e vemos que esta expressão aponta para Deus Pai, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu, e vimos lá o Isaías 11:2 que fala acerca das 7 características do Espírito do Senhor, e vimos que estes 7 Espíritos não são 7, mas 7 apontaria para a ideia de completude, não é? Para a ideia de perfeição, e estes 7 Espíritos são o Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, ou constituiu reino, e sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele a glória e poder para todo o sempre. Amém. Falámos disto, amém? Texto maravilhoso acerca da paz que vem da parte de Deus, e este Deus que é um Deus triuno, amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois fala da atuação do Pai, fala da atuação do Espírito Santo, e aqui fala especificamente de Jesus Cristo. E eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, e até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vimos que este texto fala acerca de várias profecias que estão em Daniel, no capítulo 7, também a partir do versículo 13. Vamos lá hoje outra vez, porque falei-vos que a melhor forma para estudarmos afincadamente e da melhor forma e de forma mais completa Apocalipse, nós devíamos ter começado em primeiro lugar pelos primeiros capítulos de Daniel, depois fazíamos uma pausa, íamos aos primeiros capítulos de Apocalipse, depois fazíamos o final de Daniel e depois sim faríamos o final de Apocalipse. Mas como o propósito é falar de Apocalipse, nós de vez em quando vamos a Daniel e a Ezequiel também e a outros textos, porque vos disse que a chave para compreender Apocalipse é irmos aos textos que João está a mencionar no Velho Testamento, e a partir daí nós conseguimos entender melhor o que está a falar. Então, nós vimos neste capítulo 7, ainda antes do versículo 8, porque não falámos do versículo 8, vimos que ele vem com as nuvens. E vemos que isto é uma profecia que está em Daniel 7, relativamente à vinda do Filho do Homem, que também todo o olho o haverá de ver. E é interessante porque tem que até mesmo aqueles que o trespassaram. E nós poderíamos pensar à primeira vista que estes que o trespassaram, desculpem aqui o gaguejamento, mas aqueles que o trespassaram seriam eventualmente os judeus, mas não é apenas isto, porque nós já vimos que isto tem uma aplicação também espiritual. E todos os que o trespassaram fomos também nós que pecamos.
Porque foi por nós que ele foi trespassado, foi por nós que ele foi moído. E a ideia é, todos aqueles olhos que existem e todos aqueles que trespassaram, tanto no passado como, por exemplo, depois no futuro, na altura específica, quando Jesus vier no seu regresso, todo o olho o vai ver. Significa que vai ser uma demonstração tão grandiosa, tão gloriosa, que todo o olho o vai ver. Como é que isso vai acontecer? Não sei. Mas a promessa bíblica é que todo o olho vai ver. Há muita gente que extrapola e que diz que hoje em dia, com a internet, com a questão das TVs, que poderá ser por aí. Não sei. Sei que o nosso Deus vai regressar, o nosso Jesus vai regressar e todo o olho o vai ver. E isto é o que está aqui a dizer, que todo o olho vai ver. Mas não só isso. É que quando todo o olho o vir, diz que se vão lamentar. Estes aqui, especialmente aqueles que trespassaram. Toda a terra se lamentará sobre ele. E nós vimos que isto pode ter a ver com, por exemplo, Zacarias 12:10 fala acerca exatamente deste lamento, mas se nós continuássemos a ler o episódio de Zacarias, víamos que este lamento daria para arrependimento. Porque João, está aqui a mencionar está a mencionar aqui o texto de Zacarias. E o texto de Zacarias fala exatamente acerca de um arrependimento que haveria depois de um lamento. No entanto, Apocalipse parece apontar para que o lamento não seja de arrependimento. Foi aqui que nós terminamos. A ideia é, temos duas opções. Quando o Senhor vier, será que ainda há possibilidade, quando todo o olho vir no segundo regresso, de algumas pessoas se lamentarem e se arrependerem? E diríamos, bem, se nós continuássemos a ler o texto de Zacarias no capítulo 12, dá a entender que sim, que há a possibilidade, não sabemos durante quanto tempo, de ainda alguém se lamentar e se arrepender. Se lermos Apocalipse, dentro do contexto de Apocalipse, parece que com esta segunda vinda vem o julgamento e não há hipótese de arrependimento. Qual é a escolha que fazemos? Não sei. Haveremos de saber na altura qual das posições terá razão, ou se há um bocadinho de cada, se haverá aqueles que se vão lamentar simplesmente não é por arrependimento. Já agora relembrei-me. Em Apocalipse também se vão lamentar pela Babilónia que caiu, e não é porque se arrependam. É simplesmente porque estão tristes com tudo aquilo que está a acontecer, com a destruição que está a acontecer. Mas não há verdadeiramente arrependimento, há apenas lamento, expressão de emoção. E não sei muito bem, talvez possa haver aqui ainda alguma oportunidade, mas a minha inclinação é para eventualmente entender que se calhar, dentro do contexto do Apocalipse, este lamento não terá a ver com arrependimento. E quando todo o olho vir, vai-se lamentar, mas talvez já não haja grande oportunidade. Não sei, este é daqueles textos que não me arrisco a dizer que é assim. Não sei. Alguém sabe aqui? Também não. Pronto, então estamos todos na mesma... Isso mesmo, vai-se cumprir. E o versículo 8 diz, eu sou o alfa e... o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era e o que há de vir todo. E é aqui que as coisas são interessantes. Porque vejam, falámos acerca de Deus Pai e agora aqui o Filho assume-se não como Deus Pai, mas tem exatamente a mesma expressão para aquele que é o Deus Pai. E se houver dúvidas de que Jesus é Deus, mostrem este texto a uma testemunha de Jeová e vão ver elas a gaguejarem. Porque a testemunha de Jeová não encara como Deus. É importante, mas não é Deus. E a pergunta é, este Jesus é o alfa e o ômega, a primeira letra do abecedário do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Não significa que ele é apenas o princípio e o fim, significa que ele está no princípio e percorre todas as letras até chegar à última. Significa que ele é o do Senhor, do passado, do presente, mas também do futuro. Ele domina e está sobre todas as coisas. Ele está no princípio e o fim. Diz o Senhor o que era, o que é, o que há de vir. E Ele é aquele que há de vir. Mas agora vejam, compare isto com a expressão relativamente a Deus Pai. Diz assim, da parte daquele que é, que era e que há de... E não é a mesma expressão? Estão a ver como a Trindade está na Bíblia? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que era e o que é, o que é e que era e que há de vir. E isto é uma segurança, não se esqueçam do contexto. Mais uma vez, João está a escrever uma carta perseguida. A uma carta
é uma igreja perseguida, uma carta que serve para mostrar profecias, que serve para mostrar acima de tudo quem Jesus é e para que aqueles que no meio da perseguição sofrem, no meio da perseguição até são mortos, eles possam ter confiança que mesmo que morram, vai chegar o Senhor que era, que é e que é de vir. O Todo-Poderoso está sobre todas as circunstâncias e também sobre a vida daqueles que estão a ser perseguidos nesta altura. E naqueles que são perseguidos hoje também. Vocês estão cá? A igreja está a ser perseguida e este Jesus um dia vai regressar. Esta é a certeza absoluta. E é sobre isto que falo. Não se esqueçam que a paz de Deus, dos 7 Espíritos e de Jesus Cristo, seja sobre vós. Graça e paz seja sobre vós, no meio de todas as circunstâncias. E agora João vai mostrar uma coisa incrível. Diz assim, João, eu defendo que João é o apóstolo porque ele não diz mais nada acerca de si. Então ele tem que ser um João extremamente conhecido. Para que não haja dúvidas de que o João, de quem vai receber as cartas, as pessoas saibam, desculpa, isto está difícil, saibam quem ele é. Então, esta é uma das coisas, não é assim uma grande prova, mas parece-me indiretamente mostrar que este João há de ser alguém que é reconhecido pelas igrejas. E aqui está, na minha perspectiva, será João o apóstolo, e diz assim, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, mas é companheiro e irmão numa determinada circunstância. O que é que diz a vossa Bíblia? E deixem-nos dizer o seguinte, a ideia de sermos irmãos é maravilhoso, mas muitas das vezes nós dizemos a expressão sem ter qualquer emoção nela. Bom dia, irmão. Bom dia, irmão. Às vezes é porque tem que ser. Às vezes é porque nos habituámos, às vezes é porque simplesmente é o cumprimento. Mas aqui João está a identificar-se como irmão e somos irmãos em Cristo Jesus. Mas ele está a dizer que é irmão e companheiro e ele pode dizer no quê? Não se esqueça, ele está a escrever a uma igreja, profecias, da parte do Senhor, mas uma igreja que também é perseguida. E aqui está João que é perseguido, e porque ele é perseguido, ele pode se identificar com aqueles a quem está a escrever. E esta é a razão pela qual Deus tantas das vezes permite circunstâncias na nossa vida que nós não compreendemos. Você está cá? Deus por vezes permite que nós passemos circunstâncias que nós não queríamos passar. Passamos circunstâncias que nos dão sofrimento, que nós não gostamos, que nós não queríamos, se fosse pela nossa vontade, não estaríamos a passar, mas Deus permite que passemos por elas, em primeiro lugar para nós percebermos que é Ele que é soberano e para aprendermos a depender dEle, mas depois tem um outro efeito na nossa vida, é que nós identificamos com quem passa as mesmas lutas e dores que nós passamos um dia. E as pessoas identificam-se também connosco, porque nós já passamos por essas mesmas lutas. Se alguém já passou por uma doença, quando alguém tem uma doença, e se for a mesma doença, há normalmente quase uma empatia imediata. Porque se sabe daquilo que a outra pessoa está a sofrer. E quando se sabe aquilo que a outra pessoa está a sofrer, é mais fácil chegar ao coração dela. É mais fácil ministrar. Por isso é que o Senhor nos dá histórias de vidas. Por isso é que o Senhor nos dá testemunho. Deus permite que nós passemos circunstâncias para termos um testemunho que seja efetivo para com os outros. E João tem. E ele vai explicar, não é só de boca que ele é irmão, e não é só de boca que ele é companheiro na aflição, vejam. Ele sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência de... E ele está a dizer uma coisa interessante que nós não gostamos. Não é só a paciência, é a aflição, o reino e a paciência. Significa que sermos irmãos tem esta dimensão de reino, mas verdadeiramente pertencer ao reino significa ser tribulado, ser ou passar por sofrimento. E porque se passa pelo sofrimento é um dos sinais que provavelmente estamos no reino. E quem está no reino tem a paciência. E a paciência aqui é a perseverança. Você está cá ainda? Companheiro na aflição e no reino e paciência. De quem? Mas deixem-me dizer o seguinte, este de não qualifica apenas a paciência no grego, porque não há artigo em nenhuma das expressões, qualifica todas as coisas. Significa que a aflição é de Jesus por causa dele, o reino é dele e por causa dele, e a paciência ou perseverança é dele e por causa dele. Então João é companheiro, João é irmão,
na aflição. E para ele isto faz parte integral do reino. Já vos disse isto algumas vezes. O irmão acha estranho e pondere seriamente se na sua vida estiver tudo a correr bem. Se não está a ser perseguido em nada na sua vida, alguma coisa não deve estar a funcionar bem. Pastor, que visão tão dramática. Não, é simplesmente a visão bíblica. Nunca está tudo bem connosco. Em primeiro lugar, porque somos seres humanos. Mas nesta questão da perseguição, um verdadeiro crente é sempre perseguido por alguma coisa. Há sempre alguém que não está contente. Há sempre alguém que vai estar a pressionar, porque se nós formos testemunhas efetivas de Cristo, vai haver inimigos efetivos nossos que se vão querer levantar. Pessoas que vão ser usadas pelo inimigo, falávamos disto há umas 2 semanas, para nos atacar, para nos tentar tirar a paz, para nos roubar tudo aquilo que nós construímos em nome de Deus. E então, aqui está ele a dizer, olha, eu, João, sou o vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. E ele agora vai explicar onde é que está aqui a tribulação dele, onde é que está aqui a perseverança. Estava na ilha chamada Patmos. Não era uma ilha deserta, mas era uma ilha pequena, para a qual aparentemente os registros apontam que fosse uma ilha de reclusão. Não significava que João tenha lá ficado o resto da sua vida, aparentemente pela história, talvez até tenha saído lá, ainda vivo. Mas eventualmente terá sido para lá deportado, colocado, por um certo período de tempo. E ele diz que está nesta ilha, não sabemos bem o porquê, como, quem é que o enviou, não sabemos por que motivo exato, mas ele explica. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Significa que ele estava num sítio que ele não queria estar, mas estava lá por causa da palavra e do testemunho que ele tinha. Porque a palavra dele se adequava ao testemunho que ele falava. Porque a palavra dele não era dele, era a palavra de Jesus. E o testemunho que ele dava não era dele, era de Jesus. E por causa disto, ele foi posto em Patmos. E agora vejam como é interessante isto. Numa ilha onde ele claramente não foi porque queria, porque ele não foi uma viagem missionária à ilha de Patmos, que tinha pouquíssimos habitantes. Não foi certamente uma viagem missionária. Numa ilha onde aparentemente nada de bom poderia acontecer. Numa ilha onde ele foi enviado como resultado ou consequência da sua partilha de Deus e testemunho de Deus e provavelmente então revolta contra o Império Romano, porque era assim que se encaravam as coisas. Porque ele teve consequências por ser fiel e nós esperaríamos, nesta ilha nada de bom vai acontecer. E não é que o Senhor se revela a ele numa ilha onde nada de bom acontece? E não é que agora temos um livro na Bíblia de uma pessoa que estava a sofrer tribulação, mas que perseverou, e agora temos esta carta escrita que é para a nossa bênção. Quando o irmão quando estiver em aflição, quando o irmão estiver a ser perseguido, a ideia é mesmo esta, tribulação. A expressão no grego é mesmo esta, tribulação. Quando estivermos na tribulação, telipsis, a expressão para a aflição é tribulação. Quando estivermos na tribulação, o irmão imagine e pense, ó Senhor, não gosto de estar aqui, mas comece a imaginar, Senhor, mostra-me o que é que isto vai trazer de bom para a tua honra e para a tua glória. E não é que o Senhor é capaz de trazer da tribulação algo precioso e algo maravilhoso? Você está cá ainda? Porque a ideia é para que nós nos animemos. Não se esqueçam, esta é uma carta escrita a crentes que também estão a ser perseguidos. E diz, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado em espírito. Falámos naquela primeira, ia dizer aula, mas não foi a aula, naquela primeira sessão do Apocalipse, quando as pessoas têm visões, é no espírito, não é na carne, porque nem sequer dá para perceber se é na carne, se é no espírito, eu não sei. Conheço um homem, os irmãos lembram-se desta expressão, ele está a falar dele, Paulo, conheço um homem, não sei se na carne, não sei se o espírito foi arrebatado até ao 7º céu e viu isto e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Os irmãos, lembram-se? E falámos que é difícil explicar uma visão porque ela tem elementos que não são naturais. E explicar elementos desconhecidos, sobrenaturais, com coisas naturais que só apenas nós conhecemos, melhor. Como é que vocês explicam aquilo que é sobrenatural por meios naturais? Não consegue imaginar. Não dá para explicar. Você consegue explicar Deus. Você consegue desenhar Deus. Nós, para desenharmos Deus, temos que pensar numa figura humana, porque é aquilo que nós conhecemos. Por isso é que Deus, tantas vezes, foi desenhado como um homem de barbas brancas, cabelo branco. Tem uma aplicação também por causa daquilo que nós vamos ler até hoje. Porque é que, de facto, uma descrição
do dia... Bem, já lá vamos. Mas, de facto, não é assim tão maluco como nós pensamos. Não é que Deus seja assim. Mas há, de facto, descrições na Bíblia que falam acerca dos seus cabelos brancos. A barba é uma adição. Mas os cabelos brancos estão lá. E agora vejam. Nós, para mostrar Deus, temos que o criar, ou teríamos que o desenhar como um ser humano, porque é aquilo que nós conhecemos. Mas conseguem desenhar o espírito? Podemos imaginar, mas não dá. Então não dá para explicar totalmente, por meios naturais, aquilo que é sobrenatural. E o homem está a dizer, aqui João está a dizer que foi arrebatado no espírito. Mas há aqui um pormenor que é interessante. Ou melhor, todo o texto é interessante. Mas estes pormenores às vezes passam-nos despercebidos. O que é que diz a seguir? Fui arrebatado em espírito. E o que é que diz a vossa Bíblia? No dia do Senhor. E que dia do Senhor é este? Este dia do Senhor é o dia em que o povo, aqueles que criam em Jesus, se reuniam para cultuar ao seu santo e bendito nome. Não era o Shabat, que era outro dia, assim, sábado, mas era o dia do Senhor, aquele dia no qual Jesus ressuscitou e a igreja começou, aos poucos e poucos, a cultuar nesse dia. Então ele está a dizer que no dia que era guardado para o Senhor, e eu até falei disto, engraçado, disto domingo. Os irmãos lembram-se que estávamos a falar acerca de Davi estar... Os irmãos estiveram cá no domingo. Quem é que esteve cá no domingo? Alguns já nem se lembram se estiveram ou não, estou na dúvida. No domingo, nós estávamos a falar do episódio que Davi leva a arca para Israel. Os irmãos recordam-se? E falei-vos que, a determinada altura no texto, Davi está a levar a arca para Jerusalém e ele caminha 6 passos e o que é que acontece? Ao 6º passo ele sacrifica. Ao 7º passo ele sacrifica. E 7º apontava exatamente para a ideia do dia do Senhor. O dia de consagrarmos-nos para o Senhor. Agora vejam qual é o curioso deste dia. É que é o dia do Senhor. João está numa ilha deserta e no dia em que se focava, em que a comunidade se focava no Senhor, ele tem uma visão. A probabilidade de o homem estar a louvar e a adorar a Deus neste dia é muito grande. Provavelmente a visão veio, e aqui estou um bocadinho a extrapolar e avisando já que estou a extrapolar, mas não é sim uma extrapolação tão grande, porque é no dia do Senhor, no dia em que todos se deveriam resguardar e focar única e exclusivamente em Deus, e focar em Deus significa estar em permanente culto. É um dia guardado para o Senhor. A ideia é, do princípio até ao fim do teu dia, o foco é Deus. Então tu estás em permanente culto. Não significa que estejamos em culto 24 horas, como nós, até porque este conceito que nós temos hoje de culto não existia na altura, não é? Hoje fazemos as coisas de uma forma muito diferente. Mas João, no dia do Senhor, teve uma visão no Espírito. Significa que provavelmente ele tinha guardado, e estava mesmo a guardar, porque é o dia do Senhor. Ele guardou o dia do Senhor, estava a cultuar a Deus, estava a adorá-lo e teve uma visão. Foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta. A ideia de trombeta significa uma voz que era poderosa. Apontando para o texto do Velho Testamento, uma voz quase como águas, uma voz de uma grande multidão. Era uma voz que era sobrenatural. Era uma voz que impunha autoridade. Era uma voz que impunha respeito e até um certo temor. E João, ouvindo essa voz, faz aquilo que todos nós faríamos. Ouvi de trás de mim uma grande voz que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às quantas igrejas? Que estão na Ásia. E agora, pela primeira vez, ele vai mencioná-las. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, Sardo, Filadélfia e a Laodiceia. Estas são 7 igrejas de uma região, de uma província romana chamada Ásia. São 7 igrejas que existiam, 7 igrejas que eram contemporâneas de João. Elas existiam lá mesmo, mas nós conseguimos perceber que as cartas que são enviadas para estas igrejas, e cada uma tinha um problema específico, embora a carta foi enviada para todas, ainda assim conseguimos entender que eram 7 mesmo, mas este 7 aponta também para o número de perfeição e aponta claramente que estas igrejas e os problemas delas poderiam depois ser replicados noutras igrejas e as soluções para os problemas dessas igrejas também poderiam ser replicados. A ideia é verdade que este Apocalipse foi escrito para 7 igrejas específicas daquela altura, com problemas específicos naquela altura, mas a carta é para nós também hoje. Você está cá?
e virei-me para ver quem falava comigo. Uma pessoa educada faz isto. Se alguém fala connosco, nós viramos para quem está a falar, especialmente se quem falar connosco tiver uma voz de trovão, que eu não tenho. Mas esta era uma grande voz. E quando ele virou-se, irmãos, imaginem, significa que a voz vem por detrás de João. E João está no culto, está a adorar, está a fazer não sei bem o quê, e de repente é arrebatado em espírito. E ouve a voz, olha, escreve. E dá-lhes o destinatário. Ele ainda não viu quem está a falar com ele, já tem qual é a sua missão, já tem qual é o destinatário da sua missão. E quando se vira, ele espera ver quem está a falar consigo. Mas os seus olhos não veem quem está a falar. Diz que a primeira coisa que ele vê é, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Viu 7 castiçais de ouro. Nós percebemos, porque depois o versículo 20 vai dizer, dá a interpretação dos 7 castiçais, e vai dizer que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Mas João não sabia disso na altura. Ele só vê 7 castiçais. Então ele olha para os 7 castiçais e nós percebemos que o castiçal ele tem um simbolismo. Porque ele está muitas das vezes presente no Velho Testamento. Normalmente é um candelabro ou um castiçal e este castiçal tem sempre 7 velas. Aqui são 7 castiçais. 7 igrejas. Um castiçal por cada igreja. Cada castiçal daqueles representava uma das igrejas a qual ia-se falando. E lá está o castiçal. Qual era o papel do castiçal? Tanto no tabernáculo como depois no templo, e vinha uns com uma ou outra nuance, mas tanto no templo, estava lá mesmo apontando para o lugar mais santo, e também no tabernáculo, a ideia do castiçal era a iluminação do lugar santo. Refletir luz para que se pudesse ver a glória. A glória do castiçal? Não. A glória para o qual o castiçal apontava. Então este castiçal fala acerca da igreja, mas tem uma missão subjacente também por lá. É uma missão e é também uma mensagem. Que é, o castiçal não reflete a glória própria. O castiçal tem luz porque alguém coloca luz. Você está cá? Então a ideia dos 7 castiçais é, João olha, e o castiçal é a igreja, ou 7 igrejas, mas o castiçal também tem velas. O castiçal dá luz, e a luz que ele dá é a luz de estar na presença daquele que guarda de quem? De Jesus, que já lá vamos ver que está lá no meio. Estão aqui os 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, no meio. Então, os irmãos, imaginem que os 7 castiçais estão agrupados e no meio dos 7 castiçais está um. A glória dos 7 castiçais não é nenhuma. A glória daquele que está no meio dos 7 castiçais é absoluta. Significa que os castiçais têm luz, mas a luz que emana não é deles, é daquele que cuida deles. E esta é a missão da igreja. A igreja não tem luz em si mesma, a igreja tem luz por causa do Filho. A igreja reflete a luz do Filho. Você está cá? E esta é a mensagem. Este Filho do Homem aponta para a expressão de Daniel 7 que falámos, aquele que todo o olho vai ver, que virá nas nuvens, e todo o olho vai ver, e até mesmo aqueles que o trespassaram o verão, e todos se lamentarão. Este é o Filho do Homem. A expressão do Filho do Homem é interessante, porque aponta para a humanidade. Claro, vemos que aqui isto não é meramente humano, e é aqui a ideia incrível das duas naturezas de Cristo presente, porque o próprio Cristo se apresenta como o Filho do Homem. O Filho do Homem, que aponta para a questão exata da sua humanidade. Percebemos que ele não é apenas humano, não é um humano normal como nós, mas é também. E aqui está este Filho do Homem, no meio dos castiçais, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E quando nós olhamos para estas vestes, não percebemos bem como é que é, mas remindo aqui o tempo, se nós fôssemos claramente aos textos do Velho Testamento, nós percebemos que a ideia do vestuário, especialmente pelas expressões no grego, depois ligando com as expressões do hebraico, dá para perceber que a veste que aqui está incluída e a ideia da questão de ouro aponta para a questão sacerdotal.
E aqui está Jesus, e vejam o interessante. Jesus, no meio dos castiçais, como sacerdote. Porque qual era a responsabilidade do sacerdote para com o castiçal no templo? De cuidar da luz para que ela nunca se apagasse. E aqui está em Apocalipse João a ver a figura daquele que é o sumo sacerdote, o supremo sacerdote. No meio dos castiçais, a ideia é apenas uma visão, mas vejam a implicação real e espiritual. Quem cuida da luz é Deus. Há até um aviso, não vamos lá chegar. Ele diz, olha, se não cuidares de ti, vou retirar o teu lugar. Extinguir a tua luz. Porque é Ele que cuida. Então vejam, aqui João está a ver aquele que manda nas 7 igrejas. Aquele que tem a autoridade máxima. Quem João vê primeiro é as igrejas, mas agora quem começa a brilhar e a manifestar-se é o Filho do Homem. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Vamos a Daniel 7. Já voltamos a Apocalipse. Temos aqui o cabelo branco, não é? Deixa-me lá ver, para não me perder. Ver se é por aí que vamos começar. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como chama de fogo. Agora vejam. Ainda antes, Daniel 7,13, só para os irmãos verem que estamos a falar do Filho do Homem. 7,13 diz assim: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do... E dirigiu-se ao... O que é que diz a vossa Bíblia? Ao ancião de quê? E a pergunta para vocês é, quem é este ancião de dias? Não sabe. Eu vou-lhe explicar. Vamos a Daniel 7:9. É só andarem para a frente, para trás. E diz assim: E continuei eu, Daniel, olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes dado... tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Não interessa aos animais. Estava olhando nas minhas visões de noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem é um e este ancião de dias parece ser outro. Correto? Certo? Mas este ancião de dias é aquele que está sentado no trono e tem um vestido branco como a neve e o cabelo da sua cabeça é de que cor? Limpa como a lã. E não é que João diz que o Filho do Homem tem também as características daquele que está sentado no trono? E este ancião de dias é Deus Pai. Aqui está a alta cristologia de João. Jesus é Deus Pai? Não. Mas é Deus. Aqui está ele a identificar pela visão que tem características divinas de Jesus. E isto é importante porque, vejam, o cabelo branco, o ancião, fala acerca daquele que é sábio e aquele que vem para julgar. Aquele que é sábio, cabelos brancos, porque o cabelo branco tem a ver com a sabedoria e com a ideia de ancião, a ideia de viver ou ter vivido muito tempo. Neste caso, Deus não foi criado, sempre existiu. E aqui está João, já apresentou Jesus como sacerdote e agora apresenta como aquele que tem os cabelos brancos com capacidade e sabedoria para julgar. E não somente isto. João está a identificar Jesus como divino. Ele é o Filho do Homem, porque vejam, em Daniel depois há o Filho do Homem que vai vir.
E há o ancião de dias. E João identifica características do ancião de dias, de Deus Pai, desculpem-me assim, melhor dizendo, de Deus, também em Jesus. Significa que Jesus é Deus. Você está cá? Isto fala acerca da Trindade, aquela ideia muito complexa nossa, que nós não conseguimos entender plenamente, é impossível, mas aqui está João mostrar que Jesus não era um anjo, simplesmente. Jesus não era apenas superior, Jesus não era apenas um humano glorificado, Jesus não era apenas um mensageiro, Jesus não era apenas criatura. Não, Jesus não é criatura. Jesus é Deus e ele identifica características de Jesus divinas. E aqui estão elas. Aquela que pertencia apenas ao ancião de dias. Os seus cabelos. E não é que Jesus aqui aparece, o Jesus glorificado, exatamente com a mesma cor de cabelos. Mas não só isto. Ele identifica-o também com os olhos, não é? Como é que diz aqui? Com a neve. Os seus olhos, como chama? Em Daniel 7, é o trono onde está o ancião sentado que está em chama de fogo. Mas em Daniel 10, há a visão de um anjo. Se os irmãos conhecerem o livro de Daniel, ele vai apresentar a visão de um anjo que tem também este tipo de olhos. E agora vocês dizem, então, mas se é um anjo, como é que nós resolvemos as coisas? Não, de facto, em Daniel 10 é um anjo, e é um anjo que é uma visão terrível também e assustadora, porque os anjos são superiores aos homens, esta é a realidade. E Daniel tem esta visão de um anjo que é um mensageiro de Deus, e este anjo tem também olhos como fogo. João está a utilizar a expressão igual, mas não está a identificar Jesus como anjo, porque ele já identificou Jesus como Deus. Você está cá? A única coisa que ele está a emprestar do texto de Daniel 10 é a ideia dos olhos como fogo. Não podemos ter a certeza plena do que é que significa, mas podemos imaginar. É só percebermos qual é a simbologia de fogo. E o fogo tem tantas vezes a ver com purificação, com santidade, mas também com E os olhos de fogo são os olhos que penetram em tudo. Nada lhe está oculto. E vejam esta visão que João está a ter. Daquele que é sábio e nada lhe está oculto. Ele penetra todas as coisas. Mas não são apenas estas as características que Jesus tem. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de quê? Cá está a mesma voz que Deus, ou com a qual Deus é apresentado no Velho Testamento. A voz de muitas. E ele tinha, já agora, a ideia do latão também é fácil perceber, aponta para a questão de força, é só verem também as profecias de Daniel, a ideia do latão reluzente que foi refinado, tem a ver com a ideia é a profecia que existem nos Velho Testamento acerca de a derrota dos inimigos através de serem pisados. Vocês estão a entender? Então não se esqueçam que o contexto é o Filho do Homem, e João está a ver o Filho do Homem. Daniel diz que o Filho do Homem vai vir. E João também diz, o Filho do Homem vai vir. E vai vir e todos se lamentarão. E ele está a mostrar por quem é que todas estas pessoas se vão lamentar. É porque vem este Jesus e não é o cordeirinho, é o leão. É o cordeiro e o leão. Mas não é aquele cordeirinho que as pessoas às vezes imaginam. Jesus não é o compincha. Jesus não é o amigalhaço. Jesus é Deus. Jesus é soberano e Jesus é santo e isto deve causar temor. É isto que João está a dizer. Olha, porque ele vai temer. Ele vai temer. Vamos só até ao versículo 16. E depois, já vi que não vai, senão vamos ficar aqui muito tempo. Não vamos ficar muito tempo. Vou ter que reduzir muito. E eu acho que isto tem muito material para nós podermos ainda esmiuçar mais um bocadinho. Então vou só falar deste próximo versículo, depois terminaremos. Mas diz assim, e já temos muito aqui. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Nós sabemos que as 7 estrelas depois são os 7 anjos, os anjos da igreja. Haveremos de falar do que é que isso pode ou não significar. Há 3 opções e se calhar aquela que tantos de nós aprendemos até aparentemente será até a mais frágil e a mais fraca. Mas isto é tipo o spoiler menos... É um preview, está bem? Depois da próxima vez falaremos disso, não é? Mas vejam o que é importante. Na sua mão direita, e a mão direita representa o lugar
de autoridade. Quem é que está sentado à direita do trono? E agora, na sua mão direita, estão as 7 estrelas. Significa que ele vai depois identificar a questão das estrelas, mas que é ele que manda nelas. Elas estão debaixo da sua autoridade, mas não apenas as estrelas, porque as estrelas representavam a ideia de autoridade universal também. Se o irmão, por exemplo, agarrasse numa moeda da altura de João, pensando que foi Domiciano o imperador e acreditando que foi nessa data, Domiciano mandou fazer, por exemplo, uma moeda em honra do seu filho, e essa moeda tinha 7 estrelas, representando a autoridade que ele tinha e o domínio que ele tinha sobre todas as coisas. E aqui está a visão de João apresentando a questão das 7 estrelas, mas as 7 estrelas não estão numa moeda, estão na mão de Jesus. Você consegue compreender isto? O imperador romano tantas das vezes apelava para 7 estrelas, o sol e a lua, como se ele mandasse não só apenas no mundo natural, mas depois também no espiritual. E a visão que João vê era refletida claramente e estava de acordo com aquela que era a cultura da época. João vê aquele que tem as 7 estrelas na mão, mas estão na mão. Os irmãos entendem? As estrelas não dá para ter na mão. Mas ele vê estrelas e estão na mão, debaixo da autoridade, significa que Jesus faz aquilo que ele muito bem entender com elas. Ele é e tem todo o poder, toda a glória e toda a autoridade. E agora parece um filme de terror. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. A espada representa a sua própria palavra. E a sua própria palavra é o seu poder. E o seu próprio poder provém do seu próprio testemunho, daquilo que ele é, da sua própria vida. E aqui está a representação desta espada que provinha da boca, significando que aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus é, e ele é a palavra da vida, é de facto transformador. Mas não apenas isto, é que a espada é também sinal de julgamento. Já está cá? Jesus vai julgar. E vai julgar de acordo com o quê? Com a sua palavra. E aqui está a ideia da espada. E a espada é algo bem comprido, porque a expressão que está aqui nem é a palavra normal para espada. A espada que nós vemos, por exemplo, ser desembainhada pela... Vemos a palavra desembainhada, por exemplo, por Pedro, para cortar lá a orelha do Malco, é uma espada, e a palavra aponta para uma espada pequena. Mas a palavra no grego que está aqui é a maior espada, e é a espada utilizada em guerra. A espada que os soldados utilizavam verdadeiramente nos combates. E esta é a espada da qual está a sair da boca de Jesus. Então isto aponta claramente para o conteúdo da mensagem. É que o Jesus glorificado que aqui está não é um Jesus para nós brincarmos. Infelizmente, há muitos crentes que pensam que podem brincar com Jesus. Mas este é o Jesus a quem eu e você adoramos. Você entende isto? Quando você está a orar a Jesus, você está a orar a este Jesus. Nós somos humanos, às vezes imaginamos o Jesus humano lá no jardim. É isto que às vezes a gente imagina. Mas, meus irmãos, este é o Jesus a quem nós estamos a orar. O Jesus glorificado. O Jesus que venceu a morte. Aquele que é, que era e que há de vir. Este é o Jesus a quem você e eu cantamos. É este Jesus a quem eu e você estamos de joelhos adorando e orando. Este é o Jesus a quem nós devemos temer. Amar, mas temer. E o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. Significa que a sua glória era incrível. Moisés, quando teve um encontro com Deus, ele refletiu a glória de Deus a ponto de tal terem que colocar alguma coisa à frente. Mas a glória da qual Moisés refletia não provinha de si mesmo. Você entende isto? Quando Jesus tem um encontro no monte, a glória que ele refletia era dele mesmo, porque ele é Deus. E a ideia fala acerca de conexão do pai com o filho. O pai e o filho estão de tal forma intimamente conectados e ligados que a glória do filho é refletida. Ou melhor, a glória do pai é refletida no filho, era isto que eu queria dizer. A ideia é, Jesus reflete naturalmente a glória do pai, porque ele está no pai.
Quem me conhece a mim, conhece ao... Então a glória é do Pai, é do Filho e é do Espírito Santo. E aqui está a figura que João vê. Agora imaginem, ouvem uma grande voz, voltam-se para trás e veem esta figura. O que é que vocês faziam? Vamos ver o que é que João fez daqui a 2 semanas. Mas os irmãos sabem. E quando vi, caí como morto. Era o que nós faríamos. Haveremos de ver isso. Mas no Velho Testamento, sempre que um ser humano tem um encontro com o divino, há sempre a mesma reação. Cair como morto. Cheio de medo. Atónito, porque percebe que está diante de alguma coisa que ele não merece e que não tem condições para estar. Vejam só a diferença da nossa postura para com os outros que faziam isto. Nós às vezes deixamos de temer. Às vezes deixamos de ter respeito. Deixamos de temer o Jesus que se entregou por nós. Mas devemos voltar a temê-lo. Porque quando tememos, grandes coisas acontecem. Porque no temor há santidade e na santidade há o mover do Espírito Santo. Amém? Mas isto fica para um próximo episódio. Por isso não perca o próximo episódio, está bem?